Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui que a gente está trazendo os principais patrocinadores do anuário da Kaia Mind. Nesse caso, a gente trouxe aí a Caju. Seja muito bem-vinda, Caju. Muito prazer estar aqui com você hoje, Magê. Imagina. Nervosa, mas vai ser legal. Não. Gente, então eu já chamo ela de Caju, mas ela chama Natália Cajueiro, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. Mas é que eu já comecei no apelido porque a gente já se conhece, então assim, vai rolar uma certa intimidade, mas é bom porque esse papo vai ficar muito fluido. Mas deixa eu pré-apresentar a Caju para vocês antes dela também falar um pouquinho do lado dela. Mas a Caju é head de marketing no Grupo HBT. O Grupo HBT tem aí as marcas Rainbow, High Tobacco, Aleda, Kings. Ixi, agora vai ser tabaquinha, crema. Faltou alguma? Não, Só. só E é essas. só? Tô expert no cliente, hein? E ela já trabalha há mais de 10 anos em mercados regulados. O que são mercados altamente regulados que a gente chama, tá, gente? São mercados como, por exemplo, o da saúde para produtos controlados, do tabaco, da cannabis, de bebidas alcoólicas. E a Caju ela já teve duas experiências no mercado de bebidas, então ela já passou tanto na Ambev quanto no Grupo Petrópolis. E agora ela encarou esse desafio aí, que era assumir o marketing do Grupo HBT, que, como vocês viram, tem muita marca, e quando a gente fala de marketing de grupo é sempre mais difícil, porque tem o marketing institucional, o marketing de cada marca, cada uma com seus desafios. Então, cara, Ju, queria te agradecer por estar aqui, queria agradecer por você estar. Queria perguntar se você quer falar alguma coisa inicial para a gente tocar a nossa conversa. Nada, obrigada eu por estar aqui, uma honra de verdade. Acho que vai ser uma conversa muito da hora. Pode puxar aí. Eba. Então, a primeira coisa, a gente sempre gosta de trazer algum dado agora aqui no começo, né? E acho que a primeira coisa que eu queria trazer, junto com a HBT, a gente conseguiu calcular pela primeira vez o tamanho do mercado de tabacos, sedas e do mercado num geral, incluindo outras parafernálias, né? Porque tabaco e seda aí é muito relevante no faturamento do mercado, era muito importante. Quando a gente olha só para a seda, a gente está falando de um mercado que fatura já 300 milhões de reais. Já que a gente descobriu o nosso número, eu falei, caraca, bicho, é o papelzinho que faz mal, né? Daquela famosa frase. E ele fatura 300 milhões de reais. Quando a gente olha para tabaco, a gente está falando de mais de 600 milhões de reais ao ano. E aí, tabacos de enrolar, tá, gente? Porque vai ter o fumo de corda, vai ter outros tabacos que não o que talvez vocês que são paulistas ou cariocas vejam aí mais, né? Que a gente sabe que não é em todo lugar de São Paulo que a gente encontra. Mas eu queria começar propondo aqui uma reflexão, Caju. Você, apesar de estar no grupo HBT não há tanto tempo, você já vem desses mercados e você vem vendo essa transformação. Quando bateu o número de que esse mercado já movimentava mais de 1 bilhão de reais, você imaginava isso? Cara, sim, porque graças a Deus tem muito maconheiro no mundo. Não, mas porque assim, é um mercado que ele é muito crescente, né? Ele vem crescendo por várias tendências diferentes, né? A gente vê aí uma tendência de saúde aumentando cada vez mais, e com isso a gente vê comportamentos mudando. Então, a tendência de diminuir o cigarro, buscar alternativas mais saudáveis, né? Seja o tabaco enrolado, que você mesmo enrola, com o papel que você escolheu, o filtro, quantidade de filtro, tamanho de piteira que você escolheu. É, isso é um comportamento que está crescendo cada vez mais, não só no Brasil, no mundo todo. E a gente vê o mercado de tabaco com números muito expressivos no mundo todo, né? Não só no Brasil. E aí apesar de, para gente que olha assim, e olha para esse mercado todo quase como se fosse um mercado muito, 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 muito nichado, ele é um mercado de consumos altíssimos, né? Que vai crescendo e vai ganhando novos consumidores, porque ele mal ou bem está roubando de um outro mercado que está caindo, né? Então, a tendência é eles irem crescendo juntos. Então, é um número muito legal, é um mercado realmente muito expressivo e com potencial absurdo ainda aqui no Brasil, né? Principalmente. Perfeito.
Bom, e com essa que eu sempre gosto, né, de deixar algum dado aí para puxar a discussão, eu vou pedir para que você contar primeiro como é que você chegou no marketing, como que foi um pouquinho da sua trajetória, o que que você gostava. Muita gente que escuta a gente, Caju, tem o sonho de trabalhar com cannabis, tem o sonho de ter o seu emprego especificamente, vamos deixar aqui bem pontuado. Então acho que é legal também você contar um pouco de qual foi sua trajetória, sua educação, o que que você fez quando você era mais nova, até você chegar aí no grupo HBT. Boa. Cara, é uma história semi-longa, mas assim, já desde da escola, assim, no segundo ano da escola, eu já sabia que eu queria trabalhar com marketing. Falava que eu queria fazer marketing e psicologia, porque eles andam muito juntos e não tinha como eu querer vender alguma coisa se eu não entendesse a cabeça das pessoas. A cabeça da jovem já, já louca de trabalho, já desde novinha. Eu Mas ia aí, falar, até não, Tainá, chegar se mais aqui, gente pensasse assim. eu acho que assim, eu tive muita sorte, né? Eu acho que não tem que ter essa pressão de quanto mais cedo descobrir o que quer. Eu acho que, apesar de eu saber, a minha jornada até chegar aqui onde eu queria mesmo, não foi assim tão. Porque eu sabia mais ou menos o que eu queria fazer, mas eu não fazia ideia de como eu ia chegar nesse lugar, qual o caminho que eu ia traçar. E aí, lá na época da escola, a gente vai, faz a faculdade, entrei na faculdade de publicidade comunicação social, né? Que aí você começa, você vê um pouquinho de jornalismo, você vê ali publicidade um pouco mais no por alto, tudo. E aí, quando eu comecei a, a evoluir assim na faculdade, a avançar na faculdade, eu fui vendo que eu queria ser diretora de arte. Passou pela minha cabeça que eu queria trabalhar em agência, vou ser diretora de arte, vou fazer campanhas publicitárias maravilhosas, vai ser tudo. E aí, aí eu falei, vou trabalhar numa agência. Fui para uma agência de um professor meu, fiquei lá fazendo estágio de direção de arte. E aí descobri que não era exatamente aquilo que eu queria. Eu não queria executar o Photoshop, o Illustrator e fazer o negócio. Eu até achava que sim, sabe? Eu até fui para a faculdade de design depois para poder me especializar mais na técnica, né? De eu fazer mesmo os efeitos e as coisas. Fiquei um tempo fazendo design e aí eu descobri que não era isso, sabe? Tipo, o design ele é muito foda, claro, né? Sem desmerecer, eu acho que eu não estaria aqui se eu não tivesse passado pelo design. Acho que toda jornada é um aprendizado. Acho que isso que é uma das coisas mais importantes assim da minha jornada. Era entender que todo lugar que eu estava, independente se estivesse fazendo sentido ou não, eu tinha que estar aprendendo alguma coisa, tirando alguma coisa dali, sabe? E aí, nessa jornada do design, eu fui descobrindo que eu queria uma coisa mais profunda, sabe? Eu queria entender o porquê que eu estava fazendo aquele design. Por que que era amarelo e não vermelho, como eu achava mais bonito, sabe? E aí eu queria saber por trás. Eu falei, cara, dei uma pausa, falei, cara, eu vou voltar. Voltei para a faculdade, aí fui fazer propaganda e marketing. E aí, no meio da faculdade de propaganda e marketing, eu estava lá numa feira de estágio da faculdade e tinha lá um Ambev. E aí eu olhei, vi lá a palestra dos caras, peguei o livro do Sonho Grande, eu falei, cara, isso me parece legal, isso me interessa. Todo mundo já pegou Louca, esse né? livro na mão na época da faculdade. Acho que quem fez faculdade até 2020 necessariamente pegou nesse Meu, livro, porque algum professor, algum coach, algum cara que estava te é, falando qual profissão você tinha que ser, falou: lê esse livro. é. E ele é um livro muito bom, né, cara? Ele é um livro Sim, que te dá aquela formiguinha, sabe, na cadeira, que você fica, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui fazer o processo de estágio. Eu tinha 26 anos, na minha segunda faculdade, fui fazer o processo para estágio no Ambev. Que a Ambev tem muito essa característica, né, de você entrar de baixo, você passar por todas as áreas, para você conhecer de fato o que você está fazendo. E eu acho que esse passo para trás que eu dei foi uma das coisas mais valiosas, assim, que eu dei na carreira, sabe? Eu dei um passo para trás em financeiro, em hierarquia, em tudo. Eu já estava indo bem como design, mas eu, tipo, já estava meio cansada daquilo. Eu falei, cara, eu acho que vai ser bom esse passinho. E aí eu fui, acabei ficando muito pouco tempo como estagiária mesmo. Eu entrei como estagiária no trade, né, lá no Rio. Fiquei um tempo ali cuidando dos acompanhamentos, entendendo os indicadores, o porquê que tinha que ter uma geladeira no bar, o porquê que a gente tinha que vender esses SKUs específicos nesse tipo específico de ponto de venda.
E aí eu fui vendo muito por trás do trade. E aí, sei lá, acho que foi uns 6 meses mais ou menos de estágio, eu virei supervisora de trade de um dos centros de distribuição. E aí eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, como supervisora de trade, passei pelo trade raizão, aquele de subir favela, cobrar a geladeira, se ela estava invadida ou não, se o cara tinha comprado a quantidade de caixas que ele tinha que ter comprado no mês, enfim. Depois eu fui para cuidar de marcas especiais, era uma outra coisa um pouco mais sofisticada, né, que aí tinha que ter um cuidado diferente com as marcas, era uma construção mais elaborada, né, então tinha que ter um cuidado diferente. Depois eu fui cuidar de artesanais, e aí também em outro canal, então acabei passando por todos os tipos de produtos ali da Ambev na ponta, bem na ponta mesmo, ponto de venda, vendendo, fazendo conta de chegada de meta, aquelas coisas. E aí eu estava já em vendas, cuidando de artesanais, no autosserviço de rota, né, que era um canal específico de rua. E aí teve um processo seletivo lá na Ambev para você, que era o processo de sucessores, né, que você passa para você virar gerente. E aí eu acabei passando nesse processo e eu virei gerente de marca em São Paulo, vim direto aqui para São Paulo. E aí eu comecei a cuidar do marketing todo, né, da marca Patagônia, das boêmias artesanais e de inovações alcoólicas não cervejas. Na época se chamava assim, hoje em dia já é uma área gigantesca chamada Future Bevs. Mas lá atrás era um micro, era um terço do meu dia a dia. Maior E área aí, hoje em dia. é, e aí que foi onde eu cheguei, onde eu queria, né? E aí eu ficava esse tempo inteiro, tipo, cara, que eu tô fazendo aqui no trade, cara? Eu tô aqui, tô me jogando de um lado pro outro. Que merda isso aqui. Eu não quero fazer isso, eu não quero ficar vendo geladeira. Eu quero fazer marketing raiz, eu quero fazer publicidade. E aí, quando eu cheguei para cuidar de Patagônia, é o negócio da maturidade, né? Eu entendi por que que eu passei por aquilo tudo. Se eu não tivesse sido designer antes, se eu não tivesse trabalhado com vendas, ido para a rua fazer rota, carregar caixa de cerveja, encher geladeira, fazer evento, se eu não tivesse feito nada disso na ponta, no dia a dia, com PDV, olho no olho com o cliente, eu jamais teria conseguido cuidar de uma marca, por mais conhecimento que eu tivesse de marketing e de qualquer coisa que fosse. Porque o dia a dia que faz a gente ter o feeling ali do que é legal de verdade para o consumidor, o que o consumidor está esperando. Não adianta a gente esperar que só porque eu estou cuidando de uma marca de cerveja que é gigantesca e que vende no Brasil inteiro, eu vou ter que fazer uma coisa só, porque vai impactar todos os consumidores, não? Então isso foi muito legal, assim, de entender que cada pedacinho da estratégia precisava de um cuidado diferente. E aí, eu estava lá no Ambev cuidando de Patagônia, eu recebi uma proposta para ir cuidar de cultura e relacionamento, ainda em São Paulo também. E aí cuidei das marcas premium da Ambev, né? Eu cuidava da parte do relacionamento entre a marca e os stakeholders, né? Que seriam, no caso lá, influenciadores, hotspots, eventos, formadores de opinião. Então, eu fazia essa conexão entre o que a marca queria comunicar Uhum. e o que aquele cara estava falando, né? Então eu encontrava na cidade, né, nos lugares, quais os movimentos urbanos e culturais que estavam representando o que aquela marca queria falar. E aí veio a pandemia, eu quase burnoutei, acabei saindo da Ambev. Queria tocar o meu próprio negócio, mas isso é papo para outro dia. Comecei o meu próprio negócio, ele continua existindo, mas é para outro dia a gente entra mais nesse detalhe. E aí eu acabei, a realidade bateu, a pandemia continuou, eu saí da Ambev no final de 2020, a pandemia continuou pesada por mais um tempo, e aí veio uma proposta para ir para o Grupo Petrópolis, cuidar das marcas premium deles, né, que era Black Princess, Petra e Cacildes. E tinha uma outra lá também, que a gente fazia um pouco menos de coisa. É, e aí era para fazer exatamente o que eu fazia com Patagônia, que eu gostava pra caramba, né? Que é cuidar da marca inteira, cuidar do preço do produto, do rótulo, da embalagem, como é que vai ser o líquido, se a gente vai ter uma receita diferente, por que que a gente vai fazer esse produto, para onde, para quem, aonde vai vender. E aí, lá no Grupo Petrópolis, foi um aprendizado muito diferente do da Ambev, né? Porque a Ambev tinha uma estrutura gigantesca por trás
que eu não me envolvia tanto nessas coisinhas de ir na fábrica, provar o líquido, de escolher a espessura do vidro da garrafa, sabe? Isso lá no Grupo Petrópolis me deu uma paixão absurda por inovação, por produto, por estratégia, por essa coisa bem por trás, assim. Hoje em dia eu Uhum. brinco, tipo, que a parte de fazer conteúdo é a que menos me interessa hoje em dia. Porque o conteúdo, se a gente fez direitinho lá atrás, todo o trabalhinho, o conteúdo ele vai ser sozinho, ele vai acontecer e vai ficar perfeito. Mas aí é isso. Estava lá no Grupo Petrópolis também já há um tempo. E aí acabou aparecendo a oportunidade de conversar com o pessoal da HBT, com o Jorge, o Renato e o William. E aí foi paixão à primeira vista, porque eu tinha muito interesse pelo mercado, né, tanto canábico quanto de tabaco. Eu achava que eu já tinha criado uma boa jornada assim em cervejaria, estava pronta para trocar de produto, para novos desafios. E quando veio a proposta, eu fiquei apaixonada na hora. Na hora eu fiz as minhas malas do Grupo Petrópolis e me mudei para HBT. E aí isso faz um ano e meio quase já. Eu entrei em novembro de 2000. Nossa, a gente está em 2025, né? Em novembro de 2023. Então tá quase aí fazendo 2 aninhos. Mas assim, Caraca, maravilhosa já? experiência. Tô adorando o mercado. E tem um monte de Jesus. coisa boa pra gente falar aqui dele. Nossa, e agora eu Eu vou fiquei dar velha, me spoiler. sentindo velha agora, porque como já faz 2 anos, foi ontem, gente, que a gente teve aquela conversa. É, Tá, deixa passar. pois é, Deixa eu te falar, sabe uma coisa que você estava pois é. falando? E aí vou até fugir um microponto do roteiro, mas é porque eu acho que vai abrir muito para os próximos blocos, né? Pensando aqui que agora a gente está dando essa introdução geral. Você falou que você, quando novinha, você queria fazer psicologia e marketing. Foi esse ponto que eu fiquei mais assim, porque saber o que você quer fazer, gente, sou formada em relações internacionais, achei que eu queria ser diplomata, tá? Cá estou eu. Já fiz tudo na minha vida, menos ser diplomata e trabalhar com relações internacionais. Brinquei de fazer um hobby na faculdade, porque não me serviu para nada do que eu faço hoje em dia. Mas tudo bem, fez Acontece. parte da minha jornada e hoje em dia me ajuda em outros pontos. Uhum. Quando você falou de psicologia e trabalhar com comunicação, eu achei muito interessante pensando na sua jornada e onde você chegou. Porque talvez, e era a minha próxima, né? Eu ia te perguntar o que te atrai nesse tipo de desafio, deste tipo de empresa, porque você não fez um caminho super tradicional. Você podia ter, dentro do design da publicidade, passado muito mais por agência primeiro, que é o caminho, acho que, mais normal do pessoal, e até às vezes como análise de marketing, que você foi para o trade, que ainda é outro caminho dentro da comunicação, mas que não todo mundo vai passar, porque é uma área bem específica, o trade, né? E tem muita gente que nem gosta, que faz PP. Minhas amigas, acho que a maioria fala, não, quem cuida de trade tem até uma veinha comercial mais, né? Tem um quê mais de arte do que de comercial, e você passou pelos dois. E aí, para chegar na minha pergunta, né? Como que você entende a diferença? Eu nem vou falar de marketing, porque marketing é pouco versus comunicação. Fazer comunicação numa empresa que tem seus desafios, pelo próprio mercado dela, então não são apenas desafios aqui. Toda empresa tem desafio, né, gente? Mas, poxa, não por mal. Eu estava ontem vendo case de sucesso da marca que vende protetor solar em bastão. Aí foi, cara, muito legal esse case, muito legal. Mas, tipo, ela tá vendendo protetor solar em bastão. Duas coisas que, veja, toda marca de maquiagem, todo mundo tá fazendo. Então, um case muito legal. Só que é muito diferente de vender tabaco para enrolar, uma categoria que sequer existia até um tempo atrás. Você falou de cerveja artesanal, e qualquer um que tem idade aqui para ter começado a vida bebendo Skol e hoje em dia chegar num mercado e parecer uma adega, sabe que a vida não era assim. Até 5, 10 anos atrás não tinha isso. Eu sou do interior de São Paulo, gente, então a cerveja você ia comprar no produtor quando você queria, ou na loja especializada de bebida. Não era no Carrefour, Pão de Açúcar, Sonda, nada assim. Uhum. E como que você acha que, assim, qual seria o maior desafio, na sua opinião, de fazer comunicação numa empresa que está no mercado? E aí pode ser qualquer um, tá? Porque aqui a gente, óbvio, vai falar mais de tabaco, bebida, etc e tal. Mas outro dia alguém me perguntou de coisa de sexy shop, eu falei, legal, esse mercado também, tá?
Legal, isso aí. Para quem gosta de trabalhar com as coisas que a gente gosta, esse é um mercado interessante também, tá? Mas, Uhum. pô, são mercados difíceis às vezes, né? Eu falo que é difícil até te falar numa entrevista. Ah, o que que você faz? Então, eu trabalho com cannabis. Deixa eu tentar te explicar aqui. É, rola um pouco disso mesmo. Mas então, eu acho que assim, tem uma diferença, claro, né, entre os dois produtos, mas eu brinco falando muito sério, na verdade, que no final do dia, o que importa de verdade mesmo não é o que eu tô vendendo, é quem tá comprando. Então, tipo, o cara que fuma tabaco muitas vezes bebe cerveja. Eu já conheço esse cara. Eu já sei onde ele vai comprar, eu já sei onde ele prefere comprar a cerveja dele, eu já sei onde ele prefere comprar o cigarro dele. Porque são comportamentos, e são comportamentos muito nossos, né? Então, é, por isso que eu falo que para mim não importa o que eu estiver vendendo. Óbvio que quando a gente tem afinidade com o que a gente está vendendo, como é o caso da cerveja, o tabaco, e cannabis para mim, fica muito mais fácil, mais gostoso, porque no fim do dia é minha turma, né? Então eu tô criando para mim, para os meus amigos. Mas no fim é isso. Eu acho que o mais importante é conhecer de fato o seu consumidor, conhecer de fato o que que ele faz da vida dele, para onde ele vai, aonde que ele busca informação, aonde que ele vai buscar entretenimento, aonde que ele come, aonde que ele vai dançar. E a partir disso a gente ir traçando estratégias para se aproximar dessa pessoa. É quase como fazer amigo, sabe? Como conquistar um novo crush. É mais ou menos isso. E o desafio para mim é tipo que às vezes a gente, eu sou uma pessoa eclética até, mas eu não conheço todos os grupos, todas as turmas e o mais difícil é a gente ser o camaleãozinho, sabe? Que você tem que entrar naquele grupo, e eu estava até falando isso com um amigo esses dias, que você tem que entrar naquele grupo muito livre de preconceitos e de vieses, porque aquele grupo não é o seu. Não adianta você dizer, ai, porque as pessoas não bebem cerveja assim, ai, porque as pessoas não fumam. Você não sabe. A Uhum. gente não sabe. A gente sabe como a gente faz, como os nossos amigos e o nosso grupo faz. Mas quando a gente troca de. Não precisa nem para longe, você sai de São Paulo, da cidade de São Paulo, para o interior de São Paulo, o comportamento de consumo para fumígenas é completamente diferente. No interior de São Paulo, a gente vê paieiro ganhando muita força, que não Uhum. tem tanta força aqui em São Paulo. Então, tipo, são coisas que a gente não pode assumir verdades. Eu acho que isso é o mais importante para a gente que trabalha com marketing. A gente não pode assumir verdades a partir das nossas experiências. A gente tem que entender o contexto que a gente quer colocar o nosso produto e aí sim conseguir criar estratégias para fazer uma conexão genuína entre o produto e o consumidor que a gente quer também, senão a gente fica lá puxando coisa, publicidade, atrás de publicidade, 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 a pessoa daqui a pouco tá de saco cheio da gente, e não é isso que a gente quer. A gente quer de pouquinho, se chegar ali pertinho, dar um likezinho na foto dele, dar um oi sumido às vezes, e aí aos poucos foi conquistando. E aí quando você vê, você virou o mercado e aí chegou ali onde você queria. Então, acho que um pouco disso. Perfeito, não, perfeito, gostei. É isso, eu sinto muito isso também. Eu, enfim, para quem não sabe aí da minha história, eu trabalhei muito tempo com fralda. E eu lembro que eu tinha um grande desafio, porque às vezes eu ia super falar, vender uma tecnologia nova, e eu estava vendendo para compradores de supermercado, na sua maioria. Vulgo pessoas de mais de 40 anos, porque é o perfil. E todo mundo me olhava. Gente, eu já trabalho com cannabis há 10 anos, tá? Então, assim, eu não tinha. Hoje em dia já não tenho uma cara muito velha. Antigamente, eu entendo a galera ter resistência, porque imagina um bebê falando de fralda. É esquisito. E eu era um bebê falando de fralda, só que eu era um bebê que era adulto, eu só tinha um pouco mais de cara de bebê, mas eu já trabalhava na PI já há 7 anos, quando eu tava em Pampers. Já tinha feito de tudo, e as pessoas ainda não me levavam a sério. E a galera falava, mas já trocou uma fralda? Eu falava, porra, não preciso ser mãe pra ter trocado uma fralda. Tenho 2 irmãos pequenos, troquei. Mas você nem sabe o que, que é. Eu ficava tipo, mas eu tô te falando do gel. E hoje em dia eu já falo, não tô, foda-se o gel. Porque no fim, será que realmente até você ter que, sei lá, trocar um lençol de madrugada, você sabe o quanto uma fralda que vaza pode te atrapalhar? Porque, né, a gente aqui que enrola baseado, quando a seda toda hora rasga,
ou ela é muito mole, é na pele. Agora, eu poderia ser uma pessoa que fumo cigarro e falo, mas eu fumo cigarro. Eu tô vendo aqui a seda, ó, ela parece boa, tô aqui te vendendo uma seda boa. Só que no fim eu não enrolo. Será que eu sei Exato, mesmo qual que é o exato. drama de enrolar quando a seda é ruim? Então demorou, só que aí eu fui perceber o quanto você não precisa fazer o consumo do que você vende para vender bem, mas você também não tem experiência nenhuma com o mercado que você tá, é uma bomba. E aí eu acho que isso ajuda a gente nesse mercado a dar uma navegada, porque aqui eu até ia entrar no bloco que eu ia começar a falar já um pouco mais desses mercados regulados, que eu estou chamando de o nosso bloco de entendendo o campo minado. Porque a gente está falando aqui mercado regulado, e eu dei alguns exemplos, mas eu não sei se a galera tem noção do tanto de coisa que é bloqueada. E aí eu ia te perguntar, conta pra gente um pouco quais são os tipos de restrição mais comum no marketing nesses setores, né? E aí pode falar de palavra proibida, eu sei que você vai ter 200 exemplos, mas assim, onde você vê que mais trava, que você fala, putz, não poder fazer isso, me ferra. Por mais que a gente concorde, eu queria até deixar aqui um disclaimer, tá, gente? Ninguém aqui está defendendo que se possa fazer isso, só torna o trabalho um pouco mais difícil ou mais desafiador em alguns casos. Mas não quer dizer que a gente está defendendo aqui que deveria ter que fazer, não, tá? Só para deixar bem claro. Exatamente. Cara, tem muita restrição para esses mercados. E a fonte principal para entender essas restrições é o CONAR, né? Principalmente para bebidas, mas para tabaco e fumígenos no geral, a Anvisa tem uma restrição muito mais intensa, né? Para publicidade e tudo mais. Cara, e assim, a grande verdade é que todo produto com fim de fumo, seja ele o produto que for, ele é considerado fumígeno, né? Então, a regra da Anvisa deveria se aplicar a todos eles. Mas a gente tem visto aí meio que uma zona cinzenta, entre aspas, que não que permita que a gente faça algumas coisas, mas que a gente está tentando transitar ali dentro do que é razoável. E aí, o que que eu uso como razoável, né? Como para produto de tabaco, eu não vou nem falar nada, gente. Produto de tabaco não pode. Fim, não pode. Não pode influenciador, não pode mandar pro influenciador que adora o seu tabaco e está sempre com ele aparecendo nos lugares, não pode mandar. Não pode tentar se aproximar do cara, não pode mandar em kit de nada, não pode patrocinar evento, não pode fazer ativação em lugar nenhum. A única coisa que tabaco pode é material de trade em ponto de venda. Fim. Acabou. Então, tema tabaco, a gente já vira a página, porque ele é mais simples. Não tem que fazer, é mais simples. Ali o trabalho é 100% tático, né? Quando a gente fala para as marcas canábicas, que aí é onde eu falo que está meio que a zona cinzenta, né? Então não tem uma regulação exatamente do que se pode falar. Tem muita gente falando de medicinal, tem muita gente falando de coisa. O que que eu tenho usado como parâmetro? As regras do CONAR para bebida alcoólica são muito restritas para publicidade. São restritas no tipo, você pode brindar, mas você não pode trazer o copo até a boca. A pessoa que aparece na publicidade tem que ter e parecer mais de 25 anos. A pessoa pode ter 30, 36, como eu, com carinha de 22, não estaria no filme. Então, são regras assim muito que tentam proteger, né, a publicidade como um todo, né, a audiência como um todo. A gente não pode humanizar animais, então ter o bichinho, lembra daquelas propagandas do sirizinho, do limão, do pônei maldito? Nada disso pode, por causa da criança e do adolescente. Então, tem um monte de regras, assim, que ajudam a gente a meio que ter uma noção. É quase que ter uma noção, é senso comum, né? A gente não vai botar criança, mas no fim do dia, às vezes a gente esquece, às vezes a gente esquece mesmo, tipo, tá Uhum. fazendo conteúdo, pega o cigarro, acaba fumando. Então, tipo, coisas que, em teoria, se a gente fosse pro futuro e aí a publicidade toda tivesse regulada para cannabis, seja para o medicinal, Uhum. seja para o social, seja para industrial, o que for, vão ter regras.
Vão ter coisas que a gente não pode falar. A gente não pode falar de Com medicamentos, certeza. né? No geral, a gente não pode fazer publicidade de medicamento, dizer que ele vai melhorar a sua vida. A gente não pode falar que uma coisa é melhor que a outra, que vai ser menos pior para a sua saúde. A gente não pode mentir para a pessoa, essa é a verdade. A gente não pode mentir para a pessoa dizendo que se ela fumar numa seda mais fina ou com uma goma, não sei o que, vai ser melhor para ela. O que que eu posso falar? A verdade. A queima é mais lenta, a seda é mais fina, sabe? A gente traz as Uhum. verdades, a gente vai naquele jeitinho assim, né? No limite, jogando sempre com o livro Ainda bem debaixo que do a gente braço. é brasileiro. É. E jogando sempre com o livro embaixo do braço também, né? Saber até onde a gente pode ir. Eu acho que isso é importante. Eu sei que não tem uma regra, né, para o nosso mercado, mas eu acho que assim, galera que está criando conteúdo, cara, dá uma olhada no negócio do Conar. Vai lá no código, pega lá a parte de bebidas alcoólicas. Você vai ver um monte de coisa que vai fazer sentido. Não bota cigarro na boca. Quantas vezes a gente fez conteúdo de cigarro na boca e o Instagram derrubou? É por isso. Sabe? Quantas vezes a gente não botou um negócio, falou um negócio um pouco mais intenso e o Instagram derrubou? Se a gente for atrás ali e atrás do limite legal, entre aspas, né? Eu acho Uhum. que a gente consegue ser muito criativo e fazer coisas muito interessantes sem ferir ali a lei, entre aspas, do que a gente pode ou não, do que é ético ou não falar, quase, né? Ferir a ética do que pode ou não falar, acho que seria melhor. Perfeito. E me fala uma coisa, agora entrando no mercado aí, eu vou falar, gente, a gente sempre vai estar perpassando aqui cannabis, tabaco, às vezes traz um pouquinho de bebida, porque que nem a Caju falou, são mercados que se conectam muito, pelo amor de Deus, tem muita gente que bebe não fuma, muita gente que fuma não bebe, mas assim, muitas vezes eles estão até no mesmo ponto de venda, então é uma coisa que ajuda, muitas vezes eles têm, por exemplo, regras que dá para se basear, então outro dia eu tava vendo uma propaganda muito. Uma propaganda não, programa de TV bem antigo dos Estados Unidos, que era uma série médica dos anos, comecinho dos anos 2000. E aí tem, na época, só a Califórnia já tinha coisa de cannabis e não tinha regra nenhuma para nada. E começou a dar várias merdas de criança comendo bala de goma com alto teor de THC, porque as embalagens eram super coloridas, com várias alusões a bichinho, a não sei o quê. E aí é um episódio inteiro de uma criança sendo internada porque fizeram uma minhoquinha azeda de THC. Puta, bicho, nada a conversa. É, Caraca, existe minhoquinha azeda da Fini, né? Lá deve ser de outra marca, mas assim, pô, você faz um negócio isso. idêntico que vai bater, a criança conhece aquilo, óbvio que vai dar ruim. E aí vai dar o quê? Um ruim para a saúde pública, porque esse é o tipo de coisa que não pode acontecer, né? Se foi erro dos pais, beleza, mas se é um erro de regulamentação do mercado, é bem mais sério. E aí, pensando em como tá hoje, e pensando aí nas marcas do Grupo HBT, como você tem é, sambado nesses processos de criatividade, né? Então, o que muda aí no seu processo criativo quando você sabe que você tem esse limite legal? Você faz peça A e B sempre, você tem sempre um plano B, sei lá, fiquei curiosa pensando que deve vir coisas que você fala, tipo, não, não vou poder usar isso, ou vou ter que mexer nisso, ou vou ter que mudar isso. Como que isso muda o seu dia a dia? E tem alguma marca hoje do grupo HBT que foge um pouco de alguma regra e que torna isso ela ou que entra mais na regra, né? Que você já falou bastante do tabaco, mas tem alguma que é mais fácil, é mais difícil de trabalhar? Cara, então, como eu já estou há um tempo trabalhando com essas limitações, elas acabam sendo muito intrínsecas já, né? Já tá dentro do meu corpo, já é muito natural saber para onde ir ou não. E aí, o que que a gente tem feito, né? No fim, a gente. Não sei se o Jorge vai me matar de falar isso. Acho que não, a gente corta essa parte. Mas no fim, quando a gente olha hoje para o mercado de sedas, tá? Tô falando aqui do mercado que eu tô, de sedas. Eu não vou falar de mercado de quem está vendendo medicinal, óleo ou qualquer coisa relativa. Mas quando a gente olha para o mercado de seda, piteira e afins, a gente está vendo uma movimentação muito grande de várias marcas, muitas marcas fazendo muitas coisas, né? E no fim do dia, quando a gente olha única e exclusivamente para o produto de cada uma delas, é tudo muito parecido,
Você precisa ser muito especialista para você pegar um papel na mão e falar assim, ah, esse papel é esse aqui, esse papel é aquele ali. Então a gente está vendo um mercado que não adianta mais eu falar de atributo do meu produto. Não adianta mais eu falar que é ultra fina. Todas são ultra finas. Não adianta falar mais da grama natural. Todas são. Né? Então, a gente, né, cada um, óbvio, colocando dentro do seu mercado e das suas perspectivas, a gente precisa encontrar a nossa diferenciação. Então, desde que eu cheguei aqui na HBT, eu tenho buscado encontrar aquela especificidade que faz a marca ser única, sabe? No caso da Leda, é uma marca que está fazendo 19 anos. É uma marca madura, uma marca que já está no mercado há muito tempo, que várias outras marcas citam a Leda como referência, como ter visto a Leda ajudou a construir a inspiração para construir seus negócios e tudo mais. Então, ali a gente vê uma marca que ela tem uma potência de contar histórias muito grande, de falar. A gente viveu 20 anos de proibição no Brasil, a gente tem muita coisa para falar. A gente viveu muita coisa, passou por muitos momentos, né? Então, qual que é a única coisa ali da Leda, aquele negócio único que faz ela ser especial? É a nossa história, é trazer o nosso negócio. Então, a gente ia atrás de contar um pouco disso, né? Trazer conteúdos e trazer coisas que ajudem a complementar essa história, que ajudem a trazer e, e aterrissar um pouco disso, né? E aproximar também das pessoas, porque não adianta a gente ficar falando de produto, 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 meme, 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 que uma hora as pessoas vão cansar, vai ficar só mais um passando ali. Para quem a gente também tem outros desafios, né? No fim, cada marca vai ter um desafio completamente diferente. Para King, a coisa que faz ela ser especial, ela tá em qualquer corre mesmo. Ela tá na mão de qualquer tipo de gente. Tanto da gente que quer pagar barato, da galera que quer pagar, que topa pagar um pouquinho mais caro, tá na mão de todo mundo. Então ela é a marca para todo corre, ela tem que estar ali no rolê. Qual é o rolê da King, entendeu? Qual que é o rolê da sua marca? O que que faz ela ser única e diferente, sabe? E tentar trazer e dar luz para essas histórias, e se conectar genuinamente com essas histórias, né? E atrás de construir junto as histórias. Então, por exemplo, se eu quero estar na música, eu vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo deve ter vivido. A Budweiser, há um tempo atrás, era uma marca que estava ali, era só mais uma. Há uns 10 anos atrás, assim, né? Quem bebe há 10 anos vai lembrar. Mas é uma marca que ela era aquela marca ali que estava tipo, tava ali. Ninguém ligava muito para ela, era só mais uma, não era Era cara, não era muito barata, X, era muito não X, fazia Bud. feio. Ela não fazia feio, mas também não agradava. Ela era bem neutra, bem neutra. E aí, a Bud começou uma movimentação global de aproximação de cultura de rua, de cultura urbana, da cultura preta como um todo, só que de forma muito genuína. E aí eu tive a sorte de poder participar disso aqui no Brasil, que era de tipo se aproximar mesmo de quem está construindo mesmo. Quem é que está lá na quebrada, gravando no estúdio, no quarto? Quem é que está fazendo acontecer o movimento de b-boy na rua? Quem é que está fazendo, sabe? Porque não é mais sobre, hoje em dia não é mais sobre as grandes marcas fazendo super grandes coisas. Quer dizer, claro que todo mundo é impactado por isso. Mas no fim não é isso que faz a gente decidir se aproximar da marca. A gente quer a marca que está ali, que entende o meu rolê, que entende os meus, que entende o que eu faço. Então, tipo, se conectar de forma genuína, a Bud se conectou de uma forma tão genuína nas comunidades, né? Hoje a gente está vendo muitas pessoas do marketing falarem que o marketing do futuro é a construção de comunidades. A gente vê a Ambev fazendo isso já há um tempo, um bom tempo, que é se aproximar das pessoas genuinamente, para construir junto, para fazer collab, para fazer produto diferente, para fazer história diferente. Então, tipo, é, eu acho que essa aproximação genuína dos interesses da comunidade que a gente quer estar inserido é o que faz, que é a chave, né? Eu Você sabe que. dando todo o meu tempero aqui, secreto. Não, mas eu acho que é interessante, porque no fim, por mais que alguém outro dia me viu dar uma live também, falou, nossa, mas você falou exatamente. Eu falei, gente, porque falar não é fazer. Então, assim, eu posso até falar, mas vai tentar executar para você ver. Tem que ter o time É, certo, tem que ter também os líderes certos.
É, é fácil hoje em dia, pelo amor de Deus, gente. Hoje em dia, com o chat GPT, você joga qualquer site no chat GPT, pede pra ele analisar, ele te traz um monte de coisa. Agora, daí, fazer aquilo, né? Então, Isso. mas eu tava pensando muito até na festa da Aleda, porque eu lembro que lá atrás, a Caia já fez alguns trabalhos, tá, gente, com a HBT, e eu lembro que a gente batia muito nessa coisa do institucional. E que eu acho que acaba sendo para muita gente, eu venho do grupo P&G também, né, gente? Para quem não sabe, eu falei Pampers aqui, mas a P&G vende Gillette, Pampers, Pantene. E era osso fazer algumas comunicações. Osso. E eu também tive a sorte de estar na P&G quando eles criaram o avião do Faustão, que talvez seja aí uma ação que muita gente vai ligar, e que foi a primeira vez, lembrar, e que foi a primeira vez que as pessoas descobriram que havia um grupo por trás de cada uma daquelas marcas. Porque eram marcas muito fortes. Pantene é muito forte, Gillette é muito forte, Pampers é muito forte. Ninguém sabia que tinha um grupo e que a mesma pessoa, às vezes, que trabalhava com uma marca, trabalhava com as outras, dependendo do canal, que muita estratégia ali era junta. Aí eu ia te perguntar, você sente hoje que trabalhar esse nome, trabalhar esse posicionamento, que nem a gente estava, porque produto não tem como. Então já caiu por terra. Influenciador não tem como. Caiu por terra. Não dá para ter um e-commerce de tabaco porque não pode vender tabaco no e-commerce. Então, assim, dá para ter loja online. Você sente que esse é um caminho? E se for, como que você acha interessante, aí, independente de hoje como é o grupo da HBT, tá? Pode ser geral, de novo, pode ser para uma marca de sex shop, uma comunicação que não seja agressiva para quem não é do mercado. Porque eu falo muito uma coisa, você falou para mim um tema que para mim é o mais clássico, que é o fumaça. Eu lembro o dia que eu, com a Caia, a minha mãe me liga, fala, filha, derruba o story que você postou. Eu falei, por quê? Nem era eu, tá? Era um vídeo. Ela falou, porque a pessoa tá soltando fumaça para a câmera. E isso é a mesma coisa que você tá num lugar e alguém assoprar fumaça na sua cara. Não é legal. E eu falei, que site besta, bom? Gente, é óbvio. Se eu em qualquer lugar, quando eu fumo, eu tô com cigarro, que nem você tá aqui, assim, você põe pro lado. É, Qualquer pessoa, é o básico, ninguém solta fumaça na cara do outro. Por que, que a gente vai soltar na câmera quando alguém tá vendo que fica agressivo aquilo, né? Então, como se posicionar e falar para pessoas que às vezes não são do nosso meio, sem ser agressivo, sem bater de frente, sem parecer que a gente tá sempre, né, alfinetando. sim. Eu acho que a gente tem que separar em meio que dois caminhos, assim, de conteúdo, né? E de ações, no geral, de tudo que a gente faz. Mas a gente tem o lado institucional da marca, seja ela qual for, seja o grupo, seja a Leda, seja qualquer uma. E tem o lado marca-marca, né? Que é onde ela se expressa, onde ela mostra um pouco do que ela é, de fato, do que ela acredita. Eu acho que no fim do dia, nenhum dos dois pode ser agressivo, né? Esse ponto. A gente pode. Existem um zilhão de formas da gente mostrar e se posicionar sem precisar agredir onde começa o espaço do outro, sabe? Então, acho que é um cuidado que todo mundo tem que ter, não só no dia a dia, mas também nas redes sociais, né? A gente não quer incomodar as pessoas que não necessariamente estão ali para ver esse tipo de conteúdo. Mas o lado institucional, eu acho que tem uma construção um pouco mais diferente, até a forma que a gente se comporta no LinkedIn, por exemplo. Eu acho que a escolha de canais é muito importante, né? Escolher o canal certo para a mensagem certa. No Instagram, eu não vou estar falando de coisa super institucional, de super estratégias por trás, ou de o que está acontecendo. O Instagram é beleza ali, as pessoas querem ver beleza, querem ver o negócio legal que você está fazendo, que é vibe, que é aesthetic. Uhum. Quando a gente vai para o LinkedIn, a gente consegue construir um negócio um pouco mais sério, né? E aí a gente consegue trazer um pouco mais do que está por trás, do que motivou uma campanha, uma ação. E aí ali você consegue mostrar o seu lado sério da empresa. Não só no LinkedIn, óbvio. Por exemplo, no Instagram da HBT, é um Instagram institucional. A gente, obviamente, replica algumas coisas das marcas, porque são as marcas do grupo. Mas ali a gente se comunica diferente. A gente está falando como um grupo. E o nosso grupo não necessariamente é comprado por pessoas fumantes. Tem muita gente que vende cigarro que não consome, não faz ideia do que a gente está falando, mas que compra porque traz a margem ali para o negócio dela. Então, tem esses dois lados que a gente tem que
tem que se preocupar, e aí de novo eu volto para a história do conhecer o consumidor. E aí o consumidor, não só o que compra, o consumidor do seu conteúdo, né? De tipo, a pessoa tá ali aonde? Que hora você tá postando? Por que que você tá postando? Ela vai ver no Instagram de noite, você quer. Que tipo de emoções você quer causar nessa pessoa quando ela vê seu conteúdo? Né? E quando ela tá no LinkedIn, ela entra de manhã, às vezes no trabalho, são comportamentos muito diferentes, né? Então, tipo, Uhum. se a gente consegue entender como que a pessoa, nosso consumidor, consome aquele tipo de conteúdo, aonde ele consome, em cada plataforma, como que funciona para ele essa, esse dia a dia nas redes sociais, a gente vai conseguir entregar conteúdos que sejam bem assertivos, assim. E acho que, modéstia à parte, mas eu acho que a gente tem conseguido fazer um pouco disso, né, com a Leda, óbvio, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, a gente vem faseando as nossas mudanças, também não dá para fazer virar 180 graus assim do nada, a gente vem faseando as coisas, mas eu acho que a gente tem conseguido virar um pouquinho a chave de trazer conteúdos mais interessantes para as plataformas certas, sabe? E aí assim a gente está conseguindo resultados bem mais interessantes para as nossas redes, né? Não, tá muito legal. É, gente, eu, bom, acabo acompanhando, tem marca que eu sou fã, eu falo aqui abertamente, eu não tô nem aí, porque acho que também, né, somos pessoas. É, e aí, bom, a gente tá se encaminhando aí para o fim. Eu deixei o último bloco, que é um bloco de dicas, tendência, futuro, conselho. Queria te perguntar, assim, se tem alguma tendência que você tem visto crescer muito dentro da área da comunicação, que você fala, cara, isso aqui não tem volta, acho que todo mundo vai acabar aderindo entre mercados regulados e não regulados. E se tem alguma coisa de construção de time que você sente que mudou nos últimos anos. Eu estava falando disso agora há pouco, por isso que eu pensei até nessa pergunta, porque eu falei, gente, os times não são mais os mesmos. Se eu pensar no time que eu montei na P&G para atender canal direto, né, que era um grupo de varejos pequenos que saiu do distribuidor e veio para atendimento direto. Se eu fosse montar esse time hoje, ele seria completamente diferente, porque as ferramentas que eu tenho agora, 12 anos depois de que eu fiz isso a primeira vez, são outras. Então eu tinha profissionais que hoje em dia eu não teria mais, e eu precisaria de pessoas que eu nem sabia que eu precisava na vida. Então eu queria colocar essas duas coisas que eu também acho que elas estão um pouco relacionadas, né? As tendências, elas estão acabando, elas acabam impactando um pouco nessa nossa escolha de quem vai compor nosso time. Sim, cara, total. Eu acho que assim, o grande segredo para mim é estar sempre olhando mesmo para o futuro, né? Tipo, eu não olho para o lado, o que que as outras marcas estão fazendo. Eu tô olhando para o futuro, para onde a gente quer ir. E aí, atrás disso, a gente vai, às vezes, a gente pode até errar, às vezes, de trazer um negócio antes da hora, mas enfim. Assim, tendências que não tem volta mais. Todo mundo já sabe, inteligência artificial. E aí, se jogar sem medo, assim, sabe? Ela tá aqui para ajudar a gente, não tá para roubar nosso espaço. Ela só faz se a gente pedir, então se a gente pedir errado, também vai fazer errado, então também não adianta Ai, achar que, Deus. só porque foi IA, agora é bom. Não, nem tudo que a IA faz é boa. Precisa da pessoinha aqui que está escrevendo. Então, assim, é uma tendência muito boa e saber usar ela a nosso favor, eu acho que faz a gente ganhar tempo, faz a gente olhar para lugares que a gente não olharia às vezes, que a gente aquela coisa, né? A gente está olhando para a mesma coisa há muito tempo, a gente já nem está vendo mais, a gente não enxerga mais. Então, trazer novos olhares assim é bem legal. Eu acho que a gente tem que estar sempre olhando para as tendências de saúde, que estão crescendo muito, tanto de exercício físico, tanto de. É óbvio, a gente, como fumaça, a gente não vai entrar nessas tendências, mas a gente precisa observar para ver para onde o mundo está indo. As pessoas estão Uhum. fumando menos, o que que elas estão buscando em contrapartida? Como que a gente vai entregar para as pessoas que ficam? Entende? O que que a gente vai fazer? Então, tem que olhar para lá porque é uma tendência que cresce. E se a gente voltou, agora voltou. Voltou, estava E aí travada. a terceira tendência que eu ia falar é
Não é exatamente uma tendência, mas é assim, a gente tem que estar olhando para as próximas gerações. E, de novo, sem preconceito. Não adianta a gente ficar, ai, porque a Gen Z é muito chata, ai, porque a Gen Z não gosta de nada, não sai de casa, não faz. Gente, tem um porquê. Por que que eles são assim? Para onde eles estão querendo ir? E para onde a gente vai junto? Porque a Gen Z é a próxima geração consumidora. Ou já é a geração consumidora. A Gen Z está tendo filho já, gente. Então, se a gente não estiver olhando para o que as novas pessoas querem, né, se livrar do que a gente está, né, dos nossos próprios vícios de pensamento, é, essas acho que são as três coisas mais importantes agora. E aí, cara, como é que isso impacta na construção de time para mim? Nas outras empresas que tive, a gente tinha times muito mais estruturados, assim, né? Muito mais certinhos, cada um fazia uma coisa. E aí hoje eu tenho várias pessoas Gen Z no meu time. Eu já tinha antes também, mas agora eu tenho pessoas Gen Z com mais não mais atitude, mas assim, tá mais forte o negócio. Não sei explicar o que aconteceu, Uhum, tá mais forte. Eu acho que uhum. a cultura da empresa, uma cultura que deixa a gente mais livre para ser quem a gente é, permite que a gente possa ser mais assim. Eu vejo que, cara, eu tenho um time muito maravilhoso, muito diverso, assim, em questão de pensamento, cada um gosta de uma coisa, toda hora da porradaria, não tem que ter medo da porradaria com o time, é pro melhor, com respeito, gente, obviamente, né? Vocês não vão achar que sou uma chefe louca. Mas aquela discussão ela é sempre válida, né? Trazer pontos de vistas, tentar chegar ali no meio do caminho, né? Não ser aquele chefe que impõe as coisas. E aí, esse time que eu tenho, é, tipo, todo mundo gosta de fazer tudo. Então é Ótimo. difícil eu falar assim, ó, você vai cuidar só dessa caixinha e mais nada. Todo mundo gosta de se meter em tudo, gosta de trabalhar junto, de botar a mão na massa. Então acho que é importante a gente ter times que sejam diversos em pensamento, em corpos, em tudo, porque cabeças iguais, pessoas que vieram de lugares iguais, pensam exatamente igual. Eu via Uhum. isso lá na Ambev, tinha muita gente das mesmas faculdades, essas grandes empresas, não estou nem falando só da Ambev, né? As grandes empresas, a P&G devia ser a mesma coisa, a L'Oréal deve ser a mesma coisa, todo mundo deve ser igual. Vêm as pessoas das mesmas faculdades, que estudaram com os mesmos Uhum. professores a vida toda. O cara tá lá desde 1900 e vovó novinha, dando aula para várias e várias gerações. Óbvio que o cara é bom, né? Não tô questionando isso. Mas se a gente pega 10 pessoas dessas mesmas turmas, vai vir as mesmas ideias, o cara tá vindo com as mesmas referências. Então, pessoas diferentes, de lugares diferentes. Não adianta a gente querer todo mundo no escritório todo dia. É difícil. É difícil depois que a gente viveu, né, num mundo onde a gente consegue equilibrar, mas nossa vida é difícil. Então, ter isso em mente é importante, né? Porque às vezes a gente perde ótimos profissionais porque quer botar eles numa caixinha. Hoje, os jovens, os novos funcionários, né, que estão entrando no mercado cheio de sede, cheio de vontade de trabalhar, não querem ser colocados em caixinhas. Não é porque eles são preguiçosos, tem nada a ver com isso. Eles querem quer sentir propósito no trabalho. Então, se a gente conseguir fornecer um ambiente, né, que deixa as pessoas livres para poder trabalhar, a gente consegue tirar o melhor delas, né? Então, variedade de pessoas, variedade de pensamentos, galeras multidisciplinares que se metem mesmo no trabalho do amigo para ajudar, para dar ideias, para fazer brainstorms. E o time tem que ser amigo, gente. Não adianta ter briga, não. Se tiver briga, você tem que chamar no canto e falar, vamos conversar, porque se a gente não tiver livre para conversar do que quiser, do problema que for entre nós, a gente não consegue evoluir. Então, a gente tem um time pequeno lá na HBT que precisa de muita direção e muita união para a gente conseguir fazer tudo que a gente está fazendo sem surtar. Então, acho que é um Entendo pouco bem. disso. Ter a inteligência de fazer o quebra-cabecinha. E usar as ferramentas a favor, né? Que acho que foi um ponto que você acabou falando ali quando você falou das novas coisas, mas assim, eu tô 100% com a Caju em termos de liderança e de equipe, gente. Tipo, a IA não tira o trabalho de ninguém. Mas ele muda o jeito que a gente fazia o trabalho. Eu tava conversando muito com a minha redatora. Ela tá mega frustrada com o ChatGPT. No começo ela ficou super, tipo assim, acabou, pra que que eu fiz faculdade? Eu falei, amada, ele mente. Eu preciso que alguém saiba É, ler o que ele faz.
que alguém dê as instruções, fale quais são os títulos certos, porque ele ainda não entende SEO. Porque não adianta nada ele escrever um texto e ele não põe a palavra certa nos títulos, porque o Google não vai entender ele. Então, ainda tem um trabalho muito grande, mas talvez agora, recentemente alguém me falou uma coisa muito boa, tipo, mas você quer limpar a planilha? Não entendi, porque aí a faz. Você não quer só pedir para ela limpar a sua planilha para você e formatar ela e te devolver Não. formatada? Não entendi. Você quer ficar limpando base, fazendo, né, aquilo que a gente chamava de pô, o corno job, né? Não, então eu acho que tem muito disso. Eu acho que no papel do líder é muito saber adaptar. No papel desses mercados regulados é saber como aproveitar, tomando muito cuidado, porque aqui eu deixo meu alerta para as IAs. As IAs não entendem de lei. Elas têm uma noção muito básica, gente. Não ponham o marketing da marca de vocês, toda a parte de redação da marca de vocês, né? Criação que é só feita com IA generativa não é legal. Tipo, desculpa, artista é artista e vai continuar tendo seu lugar no mundo. Um desenho feito à mão é um desenho feito à mão, sabe? Ele ainda tem. Eu espero que ele ainda tenha seu valor por muito tempo. Eu não sei o que as outras gerações, que eu sei que a Z não vai acabar com isso, mas sei lá, né? Quando a gente ficar velho, a gente vai estar na geração já beta, sei lá o que vai estar acontecendo com o mundo. E eu queria te agradecer, Caju, porque eu acho que foi um papo muito legal. Acho que foi um papo assim. Primeiro que eu adoro ter duas mulheres falando, principalmente sobre mercados que até então só homens falavam, gente. A gente falou muito de bebida, álcool e tocamos ali rapidinho em sexo. Então, assim, são três assuntos que eram praticamente proibidos duas mulheres entrarem ao vivo no YouTube para falar disso. Então, eu acho o máximo. Acho muito legal a HBT ter colocado uma mulher à frente, principalmente por vir de uma diretoria muito masculina. Eu acho que isso transformou, sim, o rosto. Deixo aqui minha proposta para líderes de empresas e líderes das suas equipes. Tragam essa diversidade. Aí não necessariamente também tem empresa que é só de mulher, que eu também não acho que é incrível, porque a não ser que você esteja vendendo talvez calcinha, e mesmo assim pode ser que você não atenda mais todo mundo hoje em dia. Ter um time muito igual não é legal. Não é legal. Você perde muito a chance de aumentar até o número de palavras que você usa, o jeito que você se comunica. Descobri recentemente uma expressão da geração Z que eu tô encantada e eu tô usando. E aí me falaram, nossa, como você tá? Meu irmão de 19 anos, nossa, como você tá moderninha. Eu falei, mas funciona, é boa. Por que eu não vou me adaptar à expressão boa? As ruins eu não quero. Mas, pô, essa daqui boa eu quero sim. Vou pegar para mim. Sim. Então, queria te agradecer por esse papo e queria pedir para você deixar aí uma mensagem final para quem estiver ouvindo a gente, principalmente aí para quem for consumidor desses mercados e gosta, admira o trabalho que vocês estão fazendo, como continuar acompanhando, como ver mais do que vocês estão fazendo, como entrar em contato. Acho sempre legal deixar aí esses canais abertos. Boa. Cara, primeiro eu queria deixar um recado final para a galera, profissionais assim que têm vontade de estar no mercado, que já estão no mercado. Eu acho que é um mercado muito, muito foda, com potencial de crescimento absurdo e que precisa cada vez de mais gente foda mesmo, que tá aqui, que é apaixonado pela planta, que é apaixonado pelo negócio, que é ativista também, mas que quer trazer um novo olhar para o mercado, sabe? Tipo, venham, o mercado é um mercado muito legal de trabalhar, é um mercado formal, de verdade, com CLT, com tudo certinho, não é um mercado informal mais, como muita gente acredita. Quando eu falei que saí de cervejaria para ir para cuidar de maconha, as pessoas ficavam em choque. Eu falei, gente, tá vindo, tá? Tá vindo. Vocês não estão vendo, mas tá vindo. Então, eu acho que essa é a hora de vir, de construir, de fazer coisa legal. As pessoas estão abertas para ouvir mais, para aprender, estão abertas para conteúdos de serviço, para conteúdos interessantes que abram a cabeça delas. Então, tipo, não tenha medo, gente. Se joga, vem para o mercado está muito legal de trabalhar, com muitas promessas legais aí para o futuro. E, cara, continua acompanhando a gente. A Leda, ano que vem, faz 20 anos de mercado. A gente continua aí na missão é, de fazer a marca continuar aí marcando seu lugar, marcando seu espaço aqui no mercado, né, crescendo, impactando cada vez mais gente, inspirando cada vez mais gente. Então,
É uma marca que eu já consumia muito antes de vir para cá, então sou suspeita para falar. Mas assim, continua acompanhando a gente, a Leda, a King, a HBT nas redes. A gente está sempre com vagas novas, contratando. Nossos times estão crescendo. A gente está passando por uma mudança maravilhosa, mudança movida pelo crescimento do mercado, gente. Então, é uma mudança que a gente está expandindo em vários setores da empresa, vários mesmo, vários. Não só o marketing, como vocês têm acompanhado mais de perto, né? Porque é o que vocês veem no Instagram, mas a gente está construindo um mercado sólido, né? Nós, todas as marcas, né? Não só a HBT, tenho um orgulho imenso de estar fazendo parte disso, um orgulho imenso de estar aqui liderando a HBT e falando com vocês sobre isso. Nunca na minha vida eu imaginei que eu ia estar falando sobre isso para o mercado canábico. Eu acho que isso é a realização de um sonho. Então, assim, gente, bora para o mercado, vamos continuar fazendo essas marcas, valorizem as marcas nacionais, shop local, valorize suas galeras. A gente é a união que faz a gente crescer, é a nossa união, a nossa seriedade do mercado como um todo, de todas as marcas, que vai ajudar na legalização e que vai fazer a gente mostrar a seriedade do mercado, mostrar o potencial do mercado e mostrar que é um negócio sério e que pode mudar o mundo de verdade, sem exageros. Muito E é legal. isso. Não, adorei. Adorei. Caju, eu queria te agradecer. É um prazer ter a parceria da HBT, ter a da HBT como cliente, tá vendo toda essa evolução. Foi um prazer ver você chegar, ver tudo que você está fazendo. Tenho certeza que a Kaya Mind vai continuar acompanhando aí cada passinho, se mantendo próxima. Para quem ouviu a gente, galera, aqui a discussão é sempre qualificada. A ideia é profissionalizar cada vez mais esse mercado. Para isso, a gente precisa vir aqui, dar a cara a tapa. Deixa nos comentários outras dúvidas que você tem, outros papos que você quer ver a gente bater aqui com o pessoal. Não é fácil fazer marketing para esses mercados, mas a gente está aqui porque a gente bem gosta de um desafio e bem quer aprender a fazer melhor. Então, muito obrigada por você que ficou com a gente aqui até o final. Na descrição desse vídeo você vai encontrar todos os canais que a Caju mencionou. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.